Boa noite, mais uma vez, mais um novo dia para quem tá assistindo a gente aí, mais um novo dia para quem tá chegando agora. Boa noite para você, boa noite para todos que estão aí do outro lado e boa noite aqui pro Leozão, boa noite pro meu convidado aqui, o Brunão, que tá aqui comigo também. Eu já vou apresentar isso para vocês agora aqui, já vou dizer o que a gente vai falar sobre qual o tema de hoje. Solta o tema pra gente aí. Bom, vocês estão chegando agora, hoje nós vamos falar sobre o mundo fitness. E aqui hoje, os mitos, verdades, inverdades, tudo. Nós vamos revelar tudo aqui. Você que está chegando agora, fica aí até o final, porque vai ser um negócio incrível. Hoje nós vamos falar sobre tudo que você queria saber sobre o mundo fitness, inclusive as coisas que ninguém fala. Porque aqui a gente fala tudo. Vocês sabem disso, já, quem já conhece já sabe. E a ideia é que aqui nasça um novo dia para você que está chegando aqui. Então, não tem como ter um novo dia se isso aqui não falar a verdade. Né? E nós respeitamos, que fique bem claro, as adversidades, as opiniões mútuas, né? Tanto que dos nossos convidados, como você que está aí do lado de lá, né? E aqui vale tudo, tá ok? Então vamos lá. Antes da gente começar, Leozão, eu quero fazer aquele agradecimento para a Performance Center, que fortalece sempre a gente aqui no nosso podcast, a MUC Suplementos, que também está aqui do nosso lado, aqui em Alphaville, e a PH Studios, que fornece o estúdio aqui para que a gente faça o nosso trabalho. Eu vou soltar um QR Code na tela agora para vocês aqui, né? Um QR Code com desconto. Todas as vezes eu sempre solto um desconto aqui para vocês. E hoje, quantos por cento? 20% de novo, Léo? 20% lá, vocês ligam lá na clínica lá. E hoje eu tenho autoridade. Hoje eu tenho mais autoridade do que os outros dias para dar o desconto, porque eu tô aqui com o Bruno. Bruno de Paula é o meu convidado e ele é da onde? Da Performance Center. Seja bem-vindo, Bruno. Valeu, Douglas. Obrigado aí. Obrigado pelo convite, tá? Vai ser um prazer aqui bater um papo contigo aí, falar dos assuntos aí que todo mundo quer saber, todo mundo pergunta. A e turma sempre quer saber. Sempre gera muita polêmica, né? Vambora, vamos nessa. Bora. Brunão, você então, fala pra galera um pouquinho de você, quem é o Bruno, você é um atleta, você não é atleta, né? A gente já sabe que você é lá da Performance Center, agora todo mundo já sabe, eu já caguetei. Já não tem como mais ninguém falar mais nada lá. Mas fala um pouquinho de você aí, da sua história, pra galera te conhecer bem brevemente. Cara, um resumo aí da minha história. Eu sou professor de educação física e nutricionista também, tá? E eu atuo com emagrecimento, hipertrofia principalmente, tá? Nós temos a Performance Center, eu montei a Performance Center juntamente com meu primo aí há quase... Foi 2021, já está fazendo 3 anos aí, nós estamos atuando. Focado em saúde, performance, estética, né? Tudo com uma abordagem muito simples e honesta. É essa a nossa missão, sem muita trava. Sem muita trava, então assim, sem aquelas invenções do mercado que tomam o dinheiro do cliente. A gente faz um trabalho bem honesto, bem simples. Mas é o meu lema, né? O básico que funciona. Sim, o bom que funciona. Exato. Então tá bom. Brunão, vamos começar esse nosso bate-papo então hoje aqui. A gente sabe que a galera ali do outro lado, eles querem a polêmica, eles querem aquilo que... Eles querem o papo reto, né? Então eu vou começar tocando num assunto que é a dieta. A dieta pro atleta e a dieta pra pessoa que não é atleta, né? Porque muita gente que tá ali do outro lado fala assim, isso não serve pra mim, porque eu vou ter que começar a fazer dieta e, aí eu já vou ter que parar de beber, parar disso, parar daquilo. Cara, isso é uma verdade? É fato ou é fake? E até que ponto é fato e fake? Conta pra gente aí. Cara, é o que eu explico muito pros meus pacientes quando eles entram em consulta, né? Porque assim, o cara ele chega na clínica com uma ideia de shape que ele quer. Né? Um desenho. É um desenho. E tem casos que o cara pega a foto, ele pega o celular. Cara, Bruno, eu vou te mostrar um modelo de shape que eu quero. Eu quero ficar assim. Cara, se eu ficar mais ou menos assim, eu vou ficar muito feliz. Aí o cara mostra a foto do Wolverine, do Capitão América pra mim. Entendeu? Então assim, tem dessas daí. Até aí tudo certo. Tá tudo certo. Daremos o caminho para que você busque aquele shape, tá? O detalhe geralmente a pessoa ela quer aquele shape, mas ela não está disposta a pagar o preço por aquele shape. E quando eu falo pagar o preço, eu nem estou falando do ponto de vista financeiro ainda. Que é pesado. Que pesa também. Haja vista. Pesa também porque tem um custo. Né? Tem um custo, já começa pelo acompanhamento profissional. Né? Eu estou falando de um bom nutricionista, estou falando de endócrino, um bom médico, né? Um bom médico para te acompanhar. Custos com exames,
Recursos ergogênicos, não vamos ser hipócritas, né? Esse provavelmente suplementação, alimentação como um todo, né? Então, isso já vai gerar um custo. E o custo que, na minha opinião, é o maior de todos, é o de privações. Porque abrir mão das coisas. Então, assim, eu tô falando de abrir mão de comer uma pizza quando te dá vontade, tomar uma cerveja naquele dia de calor intenso que você tá com vontade, após uma sexta-feira, uma semana intensa, a galera sai pro happy hour no trabalho, todo mundo vai tomar uma, você se abster disso? Uma pergunta boa pra você agora, Bruno. Já surgiu a primeira pergunta aqui, ó. O álcool, ele atrapalha a absorção da creatina, sim ou não? O álcool atrapalha quem tá usando algum tipo de ergogênico? Pra quem não sabe, ergogênico é bomba, tá? Não tem essa, não. Ergogênico é a maneira bonita de dizer que é bomba. Isso. Tem alguns tipos anabolizante. Tem categorias de recursos ergogênicos, mas aqui porque a gente se refere, estamos falando de esteroide anabolizante. Essa merece. É bomba. É bomba. É bola. É bola, anabolizante, enfim. É o suco que a galera pergunta. É o suco, é o Danone. Então tá, atrapalha? Cara, assim, ao contrário do que muita gente às vezes pensa, o álcool não necessariamente ele reage com o hormônio esteroide anabolizante. Nós não estamos falando de um medicamento tarja preta ou um antibiótico, né? Mas uma coisa é fato, nós estamos falando de coisas que caminham em direção contrária. O cara que está buscando o ganho de massa muscular e perca de gordura com o consumo de bebida alcoólica. Simplesmente não faz sentido, não faz o menor sentido. São coisas que caminham em direção contrária. O álcool, ele é muito agressivo para a tua massa muscular. Ele atrasa a síntese proteica? Cara, primeiro porque ele já desidrata, né? Ele já desidrata. Então, por diversas vias, ele atrapalha sim o anabolismo e a manutenção dessa massa muscular. Se ele desidrata, vou fazer uma boa pergunta agora que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. O atleta ali, na reta final ali, para ele poder subir para competir, ele pode tomar álcool então, porque ele desidrata? Tem até em alguns casos específicos que o cara usa um goró? Na verdade, isso é super comum. Né? Ah, é? Não, principalmente no último dia ali, já na finalização do atleta, onde ele já desidratou, né? Ele já tá com um percentual de gordura extremamente baixo, ele tá no momento de carb up ali, que é para o músculo recuperar aquele glicogênio, inchar e colar na pele. Né? É comum, às vezes, ele utilizar uma dose de vodka na noite anterior da apresentação. É comum, então, acontece. Comum, porque isso faz o atleta desidratar ainda mais. Tá, uma outra pergunta que eu tenho para fazer, e essa pergunta ela é muito, muito interessante. Muita gente associa, né, a pessoa que está lá naquela alta performance, o atleta de alto rendimento, de alto nível, né, com saúde. E a gente sabe que o processo para chegar até ali não é tão saudável muitas vezes. Né? Não talvez o que ele come, mas a forma como ele faz, os recursos, né? A forma como ele desidrata, a forma como ele superidrata, né? Tudo isso, para quem está assistindo ali e não tem tanto conhecimento, alguns vão ter muito conhecimento, outros não, né? É super saudável? Tem a ver com saúde ou não? Ou é alta performance, saúde é saúde? Cara, eu uso muito uma frase que é a seguinte: esporte é saúde, competição é outra parada. É outra parada. Ponto. Primeiro performance é alta performance. Alta performance é alta performance. Eu acho que a gente não deve misturar as duas coisas. São coisas que... Porque assim, quando nós estamos falando de competição, estamos falando de que eu vou competir contra outra pessoa. E todo mundo quer ganhar. Ninguém entra numa competição para brincadeira. Principalmente quando nós estamos falando de algo que está no âmbito profissional. Envolve grana, envolve reconhecimento, envolve o sonho do atleta, o ego, né? Então, assim, ninguém quer perder, cara. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que vão fazer de tudo pra ganhar. Se você também não fizer de tudo pra levar, você vai ficar pra trás, cara. E é agressivo a tua saúde. Então, assim, e outro ponto que é bom a gente deixar sempre bem claro. O uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, né? Para fins estéticos, não é saudável. Ponto final. Isso. Simples assim. Não me vem com esse papo de que, assim, podemos discutir outras variáveis, né? Temos outras variáveis envolvidas. Eu estou falando do uso de esteroides anabolizantes
para fins estéticos. Então eu fiz pra ficar melhorzinho, então eu vou fazer. Acontece Porque, muito. assim, Vou fazer uma viagem no final do ano e aí eu começo a fazer um ciclinho rapidinho só pra dar uma bombada. Então, Aí eu vou viajar gostosão. primeiro que assim, é uma outra ilusão o cara achar que vai usar 8 semanas e vai transformar o shape dele. Ah, eu vou fazer um ciclinho aqui só pra dar... Cara, não é tão absurdo, simples não é assim. tão simples assim. Então assim, tem muita gente que acha que vai fazer um ciclo. Ah, eu vou fazer um ciclo aqui, depois eu paro. Cara, não é assim. É muito mais complexo que isso. Hoje, o acesso, né? O acesso hoje, né, a informação ela é difundida. Sim. E o acesso ao anabolizante e ao esteroide, ele sempre existiu. Sempre Na existiu. real, ele sempre existiu. Sim. Né? E ao longo dos tempos, né, isso vem se intensificando essa jornada de bloquear isso, porque, né, é ilegal. Mas a gente sabe que isso rola no mercado. Sim. Né? Para quem está assistindo a gente ali, deve estar imaginando, né, eu tomei. Cara, explica, por favor, pra galera entender essa questão do anabolizante que a gente chama de underground e o anabolizante aquele que a gente compra na farmácia, porque tem uma diferença. Tem. Apesar de virem de laboratórios, mas um laboratório é um tipo, outro é outro. Explica isso pra galera, Sim. pra eles entenderem. Cara, primeiramente, o que é de farmácia, que é aquele que você vai na drogaria, na drogaria, né? Sim. Uma drogaria de rede, seja lá qual for, e você consegue fazer a compra do teu medicamento ali, né? Aquilo tem procedência. Aquilo vem de uma indústria farmacêutica que ela é regulamentada. Perfeito. Né? Então tem a questão de asepsia, todo um processo que ele é muito bem controlado, exatamente. Então, medido, exatamente. calculado. E aquilo, o que tá ali, você tem certeza que o que tá no anúncio do produto é o que tá te entregando. é o que tá te entregando dentro da ampola. Um exemplo. Perfeito. Né? Agora, o que é muito comum para quem faz uso de esteroides anabolizantes comprados no underground? Que é com um contatinho, né? Underground, então, é um laboratório X. Underground, na verdade, pode ser tudo aquilo que não vem da farmácia. Porque você comprou por meios ilegais, cara. Então, assim... Meios obscuros. Exatamente. Então, daí o underground, né? Sim. Submundo, vamos, Submundo. né? Exatamente. Então, Legal. vem daí. Então, assim, o que você está comprando ali, quem que te garante que se você comprar um bujão de testosterona, que ali tem testosterona de fato? Quem que vai garantir isso pra você? Ah, mas um amigo meu tomou e deu bom. Ah, não, porque é o QR Code. Aqui eu bati o QR Code no rótulo e constou no aplicativo. Cara, tá tendo muita falsificação de produtos. E como eu sei? Porque eu olho o exame de sangue todo dia. Né? Uma pergunta boa pra te fazer. Vai ter mães que vão estar assistindo e vão ter filhos que vão estar assistindo essa gravação nossa aqui. Uhum. Anabolizante faz mal? Sim, para usos, como eu disse, para fins estéticos, é sim deletério à saúde. Ponto final. E não estéticos? Aí nós não estamos falando do uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos propriamente, estamos falando de reposição hormonal. Aí tem uma outra aplicação, aí é uma outra finalidade. É o cara que não está produzindo um determinado hormônio, a mulher que não está produzindo um determinado hormônio e ela precisa repor para que ela fique em níveis fisiológicos. Perfeito. O uso para fins estéticos leva você para níveis suprafisiológicos. Perfeito. E isso é feito através de exames, que deve ser exame de sangue, eu acredito, né? Não só um exame de sangue, mas como a prática clínica, ali, ouvir o paciente, né? Então, assim, o médico, é interessante que ele ouça seu paciente, ele entenda o que aquele paciente está passando, o que ele está sentindo. Um exemplo, mulheres, vamos falar de testosterona para mulheres, um exemplo. É muito comum ter mulheres com testo abaixo do que é indicado, daquela faixa de referência que está no exame de sangue, que vem do laboratório, varia um pouquinho, mas, exemplo, abaixo de 9 nanogramas por decilitro de sangue, e a mulher falar que ela tá bem, que ela tá tendo resultados estéticos, ela tá bem, ela não reclama de queixas com libido, sono. Né? Agora, por exemplo, bateu ali no exame, abaixo de 9 nanogramas por decilitro de sangue, um exemplo. Ela tá reclamando que tá com falta de libido. Qual seria uma taxa aceitável? Para quem não tá ouvindo, que acima não sabe. Acima desses 9, 10 nanogramas por decilitro de sangue, é padrãozinho. É uma referência, como eu disse. É uma referência do exame. Mas daí, o porquê que eu reforço de ouvir o paciente?
pode ser que a pessoa tenha esteja dentro da faixa de referência que o laboratório indica naquele exame e ainda assim ela tenha a queixa de algum problema, algum sintoma disso. De uma baixa libido, por exemplo. É um cenário mais comum onde você faz uma reposição de texto para mulheres. Bruno, tem uma coisa muito louca que é assim, a galera ali às vezes não vai... É por isso que eu vou te fazer essa pergunta. O homem, quando ele começa a fazer uma reposição hormonal ou quando ele usa, mesmo que para fins estéticos, nós sabemos que o nível de... o número e o nível, né, elevação de testosterona é gritante. Né? Então ele sai de uma numeração e pula para 2x ou 3x daquela numeração de quantidade de testosterona que ele tem no corpo. Né? Isso, naturalmente, trabalha diretamente no psicológico dele. Por quê? Porque ele transa diferente, ele dorme diferente, ele treina diferente, tudo é diferente. Sim. Né? E ele começa a sentir um super-homem. Sim. Né? Sim. Em que momento que isso pode atrapalhar o psicológico dele, que ele pode se perder? Porque eu pelo menos, eu tenho, né, para quem não sabe, eu também tenho loja de suplemento. Uhum. E eu nunca, na vida toda, falei, cara, não vai nessa. Isso é alto rendimento. Sim. Isso é alta performance. Sim. Porque uma vez que você entra, é caminho sem volta. Você concorda com essa frase ou não? E por que não? Por que sim? Cara, isso também muito relativo, né? Mas estamos falando do uso suprafisiológico, essa é a sua pergunta? Para fins estéticos. Olhando para a parte psicológica. Vamos supor que, independente disso, eu vou decidir fazer uma reposição hormonal. Tá. Eu já vou virar um super-homem. Eu falo isso, eu tô refazendo a sua pergunta, porque quando você fala de reposição, eu tô falando de trazer o cara que tava com déficit desse hormônio pro normal. Ele ainda vai ficar no nível fisiológico. Fica no nível fisiológico ou ele ainda assim eleva? Depende do que o médico prescreve. Um exemplo. Né? Então essa reposição hormonal ela pode ser feita sem hormônio. Sem a testosterona propriamente dita. Então assim, o cara ele tá com problema de produção de testosterona, tá com hipogonadismo, ele pode tratar isso com, por exemplo, um medicamento que é muito utilizado, o Clomid, se trata de clomifeno. Tá. Um medicamento que ele vai estimular a tua produção endógena, que é a tua produção própria, natural, de testosterona. Elevar naturalmente. Exatamente. Sem o uso do hormônio da testosterona propriamente dito. Isso é fazer você voltar a produzir e ficar em níveis fisiológicos. Lembrando que quem está escutando a gente aí agora, tudo que está sendo dito aqui agora, né, você precisa de um especialista, precisa do seu médico, precisa do seu, né, da pessoa que te acompanha, né, da sua saúde. Eu e o Bruno estamos fazendo um bate-papo informal aqui, né, trazendo para vocês informações sem mimimi, papo reto. Não façam por conta. Não façam por busquem conta, um profissional qualificado. Aliás, ele é um profissional da área. Então, uma outra pergunta. Então, ainda olhando para o lado psicológico, porque eu ainda quero tocar nesse assunto. Certo. Independente disso, a parte fisiológica muda, obviamente, mas muda também a parte psicológica. Sim. Eu quero entrar nesse ponto. Você teria um Tenho. ponto assim, de vista para passar por isso? Um exemplo. Vamos lá. Eu sou um cara que eu tô com a minha testosterona normal, certo? Dentro do fisiológico. Vou usar testosterona para fins estéticos, tá? E eu vou levar essa minha testosterona, fazer uso de uma Durateston por semana, por exemplo. Eu vou levar minha testo para cerca de 1.800. 3x. É basicamente para quem tá assistindo ali, é mais ou menos 3x. Porque um homem para estar normal, uma pessoa bem, ela vai estar ali em torno de 250, 800 de texto ali. Se ele tiver com 600, ele tá falando de 1.800, já é 3x. Exatamente. Então nós estamos falando de 3 vezes mais a potência e quantidade de testosterona que ele tem normalmente. Exatamente. Vamos então, seguir o raciocínio. O que acontece? Sabendo que terei colaterais, porque vai ter, né? Isso é fato. Tá? Depois a gente detalha um pouquinho sobre colateral, pra gente não fugir da tua pergunta. Onde que, assim, isso não causa uma dependência química, tá? Então, assim, eu não vou ficar um dependente químico da testosterona. Só que onde que tá o problema, cara? Que é onde que vicia. O que vicia é a sensação do estar bem, porque assim, nem tudo, como tudo na vida, ônus e bônus, né? Então, assim, você levar a sua testosterona pra 1.800, você vai ter mais força, você vai ter mais disposição. Cara, o shape começa a responder, tu ganha mais massa muscular,
perde gordura com mais facilidade. Cara, você... Transa, exato, igual a libido começa a aumentar, você se sente nas nuvens, né? Você fala, Transa cara, igual um cavalo, você essa fala, é a cara, verdade. tô no céu. Então, isso vicia. Essa sensação de bem-estar, e fala, cara, eu ganhei vida, né? Isso vicia. Esse é o problema, né, que pode te viciar. Porque assim, quem que não quer se sentir bem? Quem que não quer ter mais força, mais disposição? E eu não tô falando só de treino, shape, não, eu tô falando de acordar cedo, levantar, sair para trabalhar, produzir bem no teu dia, no teu trabalho, chegar em casa ter energia para brincar com teu filho, para comparecer em algum evento com a sua família, força para treinar, exato. Então assim, isso é viciante, entende? Sair dessa psicologia é difícil? Ou desafiadora? Vamos no mudar o mínimo termo. Desafiadora, porque assim, pro cara que levou essa testosterona uma vez para esse nível suprafisiológico, aí o que acontece? Ele vai parar de usar. E o que ele precisa? O que ele precisa entender? O eixo dele ficou bloqueado. Porque enquanto ele está injetando, ele interrompe a produção natural dele. Esse é o princípio. Para homens, né? Para homens tem o eixo HPT. Entendeu? Que isso vai ficar bloqueado. Quando ele para de injetar, ele precisa estimular esse eixo voltar ao normal. Né? Então, isso... Bruno, mas como que meu eixo vai voltar? Ele vai usar medicamento, o médico vai passar TPC para ele, e aí para estimular a volta do eixo dele, para que ele volte a produzir testosterona normalmente. Só qual que é o problema? Não dá para cravar em quanto tempo esse eixo volta ao normal. Tem N fatores que podem alterar esse tempo de retorno desse eixo. TPC é o tratamento... Terapia pós-ciclo. Terapia, né? Terapia pós-ciclo, exatamente. Para quem fez um ciclo, então... Para quem usou esteroide, para quem tá estava usando o esteroide anabolizante, homens, né? Tava usando esteroide anabolizante, bloqueou o eixo, e ele quer interromper o uso, ele não quer ficar sem testosterona. Né? Ele não pode. Então, assim, você pode levar o cara até depressão, por exemplo. Porque ele sai para zero. Exato, ele vai ficar num limbo ali, né? Sem testosterona. Então, ele quer voltar a produzir a testosterona dele normalmente. A gente sabe que tem drogas, né? E eu vou chamar de drogas aqui, mas anabolizantes, né? Porque é uma droga, a gente sabe disso também. E assim eu vou usar esse termo aqui agora. Tem drogas que elas... muita gente fala, não usa anabolizante porque você vai ficar broxa. E nós sabemos que, dependendo do tipo de anabolizante, sim, por um período curto, mas na grande maioria não. Muito pelo contrário, você vira um super cavalo, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas tem sim, e aliás a gente pode até citar, né? Eu acho que tem um anabolizante específico, né? Que realmente derruba, né? Cara, também é que assim, quando nós estamos falando de libido, ela é multifatorial. Então, explica melhor sobre então, multifatorial. São vários fatores que podem influenciar o homem no desempenho sexual. Né? Então assim, quando a gente fala de libido, muitas vezes as pessoas entendem, já associam como desempenho no ato em si. Então vamos separar um pouquinho as coisas, né? Libido é ter vontade de praticar o ato. É o antes. Exato. É você ter a vontade. Tesão. Exato. Você tem que ter. Isso é libido. Então assim, isso é um ponto. Então assim, o outro ponto é quando o cara, por exemplo, ele tem uma disfunção erétil. Que é o caso que a gente está falando aqui. Exato, que eu acho que é tipo isso que droga. Você quis se referir. Tá. Não sei se dependendo do tipo da droga pode acontecer. São coisas diferentes. Falta ou alta de libido, uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce. Né? Então são coisas diferentes. Aí é onde a gente precisa separar um pouquinho. Quando eu falei que libido é multifatorial, um exemplo. Tu tá num momento da vida que tu vai conhecer uma garota, exato, tu vai sair com ela a primeira vez. Cara, isso gera uma ansiedade no homem, isso gera talvez até um certo nervosismo, frio na barriga. E esse nervosismo, ele pode atrapalhar o desempenho. A gente já sabe que é psicológico. É psicológico? Então assim, o efeito psicológico pode afetar no teu desempenho também. E assim, não necessariamente é hormonal. E essa psicologia aí, esse é o ponto aonde o hormônio ele trabalha direto na psicologia de que naquele momento eu sou um super-homem e aí chegando na hora as coisas dão errado. Ou ele não faz a terapia pós-ciclo, interrompe a utilização do hormônio e aí na hora H de repente dá uma... Porque sai de 1.800 para 200. Pode ser que bata 100.
100. Menos até. Menos até. Exato. Né? E aí, de repente, Porque ele se vê numa situação... Essa testo ela vai começar a reduzir gradativamente. Né? E mais cedo ou mais tarde, se o eixo dele não voltar, dependendo do tempo que ele fez o uso do hormônio, pode ser que volte até rápido. Pode ser que não. Quando você faz uma TPC, nós temos 2 hormônios, na verdade. Hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. Eles fazem a conexão do teu cérebro com teus testículos. Né? Esses 2 hormônios, eles praticamente zeram quando você está fazendo uso exógeno de testosterona, por exemplo. Exógeno, explica melhor sobre exógeno. É o que vem de fora do teu corpo. Perfeito. Hormônio sintético. Então, para quem tá ouvindo ali, exógeno. Para quem tá ouvindo aí, exógeno, hormônio exógeno é o que você tá trazendo de fora, né? Que é injetável. Legal. Então essa a gente pode dizer que é meio fake, né? Porque não é mito. Né? Não tem esse negócio de ficar broxa. Na verdade, não. O que assim, deixa o cara broxa é a questão da má utilização ou a falta de entendimento sobre a utilização do esteroide. Porque aí quando eu falei que tem variáveis, eu vou citar uma variável que ela é muito comum de acontecer para homens que utilizam esteroides anabolizantes. Exemplo, o cara começou a usar um colateral que é muito comum o cara começar a sentir uma sensibilidade no mamilo. Né? Peitinho. Exato, que é o início de uma ginecomastia. Né? Tetinha, carocinho aí, assim, no peito. Exato, aí o que é comum desse cara fazer? Falar, ferrou, meu estradiol tá subindo. Meu hormônio feminino tá subindo. Que é um erro também você falar que estradiol é hormônio feminino, né? Mas... É um erro. É um erro. Então assim, o cara... Porque quando você fala pra um homem que hormônio feminino tá subindo, ele entende que... Não, eu não quero hormônio feminino no meu corpo. Ele vai querer zerar isso aí. E aí ele começa a fazer o uso de anti-aromatases, né? Exemplo, um anastrozol, alguns medicamentos que vão reduzir essa conversão de testo para estradiol. Entendi. Só que às vezes o cara se empolga, ele erra a mão nessa dosagem e o estradiol, em vez dele só baixar e controlar, para ficar uma balança testo-estradiol ok, apropriada, se esse estradiol baixar demais, ele também tem impacto na libido. Ultrapassa. Então, o cara pode estar com uma testo de 2.000, 3.000, aí você fala, não, esse cara vai estar um cavalo. E pode ser que o pênis só serve para urinar. Meu Deus. Se o estradiol baixa... Então, assim, é um outro fator que também pode afetar. Legal. Quem está assistindo ali também sabe que quando esse caminho, além do custo, que é alto, fazer a coisa correta sai caro. Sai. Também tem a questão, né, de você estar disponível para levar as picadinhas, né? Se tratando do uso suprafisiológico, aí não tem jeito, cara. É o hormônio injetável mesmo. O hormônio injetável é melhor do que o hormônio vioral ou não? Depende. Aí nós estamos falando de testosterona, né? De testosterona, cara, eu prefiro a injetável. Sem sombra de dúvidas. Agora, é comum também você fazer combinações de hormônios, né? Exemplo, uma testosterona, que pode ser um deposteron, um cipionato de testosterona, ou uma durateston, que é um blend de ésteres. Tudo isso são nomes comuns no mercado, para quem não conhece, pesquisa na internet aí, mas são nomes comuns de hormônios que são utilizados por atletas ou não atletas, né? Depende de qual a finalidade que cada um está utilizando, sim. Mas são nomes de produtos que são comuns no mercado. Tá? Então, para homens, por exemplo, é comum você fazer o uso de uma testosterona como base daquele ciclo de esteroides anabolizantes que ele está fazendo, que a testosterona... O que eu digo base? Quer dizer que a testosterona vai predominar como a maior dose de hormônio dentre os hormônios que ele vai combinar. Então, um exemplo, ele vai usar a testosterona e ele vai combinar também um hormônio derivado do DHT. Um exemplo, uma oxandrolona, por exemplo, que é muito usual. É muito usual, é um outro hormônio. Legal. Me tira uma dúvida, Bruno, uma coisa que todo mundo sempre fala, né? Não, porque essa pessoa, ela treina demais, então não serve pra mim, né? Porque as pessoas têm, infelizmente... Né? A gente vive numa sociedade onde o julgamento ele vem cada dia mais ficando cada vez mais aflorado. Sim. Né? Então aquilo que não serve pra mim, eu taco pedra e eu julgo. Né? A sociedade ela tá um pouco... Né? Tá intolerante, né? Ela está intolerante com relação a isso. Então assim, ele tá assim porque ele usa bomba. Não, ele é assim porque ele só faz academia, não sai da academia. E aí a pessoa, ela acaba não se relacionando com essa outra pessoa, né? E acaba, muitas vezes, essa pessoa ela acaba
por sua vez, ela acaba se relacionando com pessoas que são da mesma área, né? Eu pergunto isso porque é muito comum. A Sim. pessoa que treina, ela só se relaciona com a pessoa que treina também. Até pelo lifestyle também, né? Pela questão do estilo de vida dela, a dieta, que a gente vai falar disso daqui a pouco também. Quem tiver aí, aguarda um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. Essa transição acontece? É comum, não? Como que funciona isso? Porque a cabeça também fica, né? Imagina, você vive um estilo de vida que você treina, aí você usa um ergogênico, e aí a pessoa não está no mesmo ritmo que você está com 1.800 de teste, ter 2.000, 3.000, a pessoa, né, a mulher lá, não acompanha. o homem, enfim, não acompanha. Basicamente, assim, é aquela questão da intolerância que nós falamos, né? Então, assim, um exemplo. Eu percebo que muitas das vezes, quando uma pessoa ela quer seguir um planejamento, um exemplo, eu não tô nem falando de meter o shape, mas o cara que tá gordinho, que ele cansou de ser gordinho e ele quer emagrecer, ele quer ter um lifestyle mais saudável, e aí, por exemplo, em consulta eu percebo muito isso. Às vezes o cara ele chega pra mim e ele fala assim, pô Bruno, mas lá no trabalho é complicado porque a galera sempre sai pra almoçar fora, Caraca, diferente. Então assim, o que eu vou falar pra um cara desse? Eu falo, cara, você tem que fazer suas escolhas. Você quer tua saúde ou você quer ficar saindo pra almoçar com os amigos no McDonald's? Tomar uma cerveja? Você quer ficar saindo pra happy hour? O que você quer da vida? Você também tem que fazer uma escolha. Ninguém consegue ter tudo. Claro, entendo. Tudo na vida eu acho que são questão de escolhas. E tem hora que assim, por exemplo, se eu chegar aqui pra você, por exemplo, numa noite de sexta, pô, nós estamos aqui numa resenha, tal, trocando uma ideia. Tô com fome, Pô, vamos ali, vamos pegar uma pizza ali embaixo ali? Ô, Douglas, cara, eu tô no plano aqui, irmão, eu tô com a minha mochila aqui, minha bagzinha aqui, eu vou puxar minha marmita. Então, esse é o ponto, né, Bruno? Esse é o ponto. Eu conheço pessoas, né, que vamos sair pra, né, porque isso pode atrapalhar. Esse seria a próxima pergunta. Sim. Se atrapalha ou não o relacionamento. E aí eu vou emendar aqui uma situação que já é do meu conhecimento. Vamos sair pra jantar. Aí você vai num restaurante top, só um minutinho. Frango, batata doce e ovo, né? E saca da marmita. E a gata tá do lado, ou o gato, né? Porque dependendo se você tem namorado ou namorado, saca da marmita, aquilo pode... Cara, como fica essa relação? Tem que ser algo muito bem entendido e muito bem transparente entre ambas as partes. Quem leva esse lifestyle não sai da régua de jeito nenhum, pode sair e até deveria, ou não sai, ou como isso funciona, porque às vezes as pessoas não entendem, né? E quem também tá do outro lado também não faz esse filtro, né? Sim. Eu vou levar a vida saudável, acabou e dane-se você também. Sim. Também não vai sair um pelo, nem uma vírgula. Sim. Cara, como funciona isso? Atrapalha o relacionamento? Cara, em alguns casos sim, porque tem gente que nem todo mundo sabe conduzir bem e ter uma certa flexibilidade, né? Então, um exemplo, para você ter um shape estético bacana, um shape praiano, sexy, né? É possível você ter vida social, sair para jantar com a gata final de semana, tomar uma cervejinha de vez em quando. É possível. É possível, cara. É possível. Agora sim, as pessoas às vezes confundem um pouquinho o ter um shape para você sacar a camisa na praia, numa piscina, alguma coisa do tipo, tirar umas fotos nas suas férias, com o atleta. Precisamos separar um pouquinho as coisas. O atleta ele não tem margem para erro. Mais uma vez, por quê? Porque tem um outro cara que vai competir com ele que ele não vai errar. Não vai ter boi. Competição, meu querido, é outra história. Se você não fizer... Porque assim, fazendo tudo na régua, sem errar, vai ter outro cara que vai chegar melhor que você. Sempre vai ter alguém pra te derrubar. Então a gente pode dizer que essa pessoa que leva o estilo de vida ali de competição, esse lifestyle, né, na régua, pra ela fica mais desafiador se conviver e ter um relacionamento com uma pessoa que não vive aquela realidade. A não ser que a pessoa que for viver com um atleta de fisiculturismo, ela vai ter que aceitar tudo. Então, o cara não pode sair, não pode furar dieta, ele tem que dormir cedo.
né? Ele vai acordar cedo para fazer o cardio em jejum dele, um exemplo. 5 horas da manhã o cara vai estar correndo. Exatamente. Então, assim, a pessoa, se ela aceitar tudo, se tá tudo muito bem conversado, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, eu acho que tudo tem que ser conversado. Legal, Bruno. Eu tinha falado aqui que a gente ia falar agora sobre a dieta, e isso é uma coisa eu vou trazer para dentro do uso com ergogênicos e sem ergogênicos. Com ergogênico é sabido que a síntese proteica é diferente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas também falasse sobre a dieta, né, na utilização de proteínas para quem quer ganhar e quem quer perder. Porque quem está assistindo ali agora não entende que tanto o gordinho quanto o magrinho, ambos têm que consumir uma quantidade de proteína baseado no peso dele, um cálculo matemático. Sim. Né? E essa conta matemática, obviamente, ela muda quando você usa o ergogênico, porque daí a síntese proteica muda, não? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. É comum, aí eu vou falar da pessoa comum, quando eu digo comum, seriam não atletas. O não atletas. O mais comum é você trabalhar ali com uma dose ali de 1,8 a 2,2, às vezes dá para chegar até 2,5 gramas de proteína por quilo corporal. Lembrando que proteína... O peso da proteína bruta não é o peso da proteína. Que assim, o que é importante a gente entender, quando a gente fala de comer, um exemplo, tu vai ter que comer 200 gramas de proteína no dia. Aí o cara fala, tem que comer 200 gramas de frango? Não, o frango ele não é proteína, ele contém proteína. São coisas diferentes. Então, exatamente. Em 100 gramas de frango, a gente fala entre 30 gramas de proteína. Arredondando, média, 28 a 30 gramas de proteína. Vamos pegar uma média, a conta é 30. Conta não é 100. Exatamente, né? exatamente. E aí, se ele tem que bater 200 gramas, na verdade, ele não tem que comer 100 gramas de frango, e sim 305. Só que como aí ele vai ter outros alimentos ao longo do dia. Um exemplo, o arroz e o feijão, fontes de carboidrato, mas contém proteína ali. Claro. Isso entra nessa conta. E fazer a utilização dessa proteína para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar massa magra, fala um pouquinho sobre isso, tanto num caso quanto no outro, para a galera entender. Não vai fugir muito. Em ambos os casos, nós vamos trabalhar com uma média. O cálculo é o mesmo. Não vai fugir muito. O que muda é o carboidrato? Geralmente, assim, carboidrato e gordura, né? Só que, assim, para deixar a coisa um pouco... Porque, assim, quando a gente fala aqui se eu passo um conteúdo aqui, a galera às vezes leva muito a ferro e fogo que a gente fala aqui, né? Sem entender que muita coisa, quando eu estou em consulta com o paciente, ele vai me relatar particularidades do dia dele que são muito únicas. Perfeito. E isso pode me fazer trabalhar com um protocolo um pouquinho diferente, né? Eu tô falando aqui de modo geral, eu tô generalizando, né? Trazendo para um geralzão aqui. Legal. Porque aí às vezes acontece de eu falar uma coisa aqui, aí a pessoa vem, mas... O Bruno disse lá. Lá numa consulta o Bruno falou outra coisa para mim. É porque foi para você, né? Era específico para você. Dentro da sua anamnese. Né? Exatamente. Dentro do que eu analisei, do que você me passou de situação pro teu dia, eu entendi que aquilo era o melhor caminho para você. Tem muita gente ali do outro lado que tá pensando assim, cara, eu preciso emagrecer, e normalmente ele vem aonde? Primeiro ele vem na minha loja, na loja de suplementos. Aí ele vem e fala, cara, eu quero emagrecer. Aí ele vem procurando algo mágico. E aí naquele momento, quando eu estou, normalmente, quando eu atendo esse cliente, né, eu falo assim, esquece essa magia. Já tira, já vamos começar esquecendo essa magia. Essa mágica, ela não existe. Isso aqui é só a cerejinha do bolo, mas você tem que fazer todo Tem que fazer o bolo primeiro. Você tem que fazer o bolo primeiro. Se hidratar bem, dormir bem, fazer o cálculo de síntese, o cálculo proteico, né, ideal de acordo com a sua, a sua genética. E aí quem vai fazer isso é o nutricionista ou o principal, né? O principal de tudo é o balanço energético, né? Quando a pessoa ela quer emagrecer, o balanço energético, eu coloco sempre que é a primeira regrinha do jogo. Você precisa de um déficit calórico para perder gordura. Ponto final. Conta matemática. Não tem como fugir muito Como disso. tanto de caloria, gasto tanto de caloria. Exato. Mais e menos. Isso tem que acontecer. Se tu tá gastando 2.500 calorias, eu vou colocar que tu tem ali, diariamente, tem um déficit em torno de 500 a 1.000 calorias, em média. Se tu tá gastando 2.500, eu vou colocar você para consumir 1.800 calorias, tu vai emagrecer. Se você todos os dias consumir 1.800 calorias, você vai emagrecer. Né? E esse processo também... Ele leva mais tempo ou menos tempo de acordo com um indivíduo. Exato, porque assim, por exemplo, eu tenho 100 quilos, certo? Tu tem 80, um exemplo.
Conforme eu tenho um outro metabolismo, uma outra quantidade de massa muscular, cara, quanto mais massa muscular, melhor eu vou responder a esse processo de emagrecimento. Legal. Eu tenho aqui, Bruno, algumas perguntinhas aqui, coisas que a gente elencou, né, que pessoas que já sabiam que a gente ia fazer o nosso bate-papo colocaram aqui. Muitos deles nós já falamos aqui, e já falamos sobre os colaterais, os mitos, né, sobre a disfunção erétil, que foi uma coisa que foi perguntada aqui também, né, e aqui também foi abordado, né, um assunto que é exercícios aeróbicos. Quando e como incorporar eles, né, em que momento incorporar eles? Cara, na minha opinião, tá? Sempre. Não tem um cenário possível que tu me apresente que eu vou falar, não faça cardio. Em nenhum momento. Independente de emagrecimento ou de... Porque... Cara, é assim, o que eu digo pros meus pacientes? Cara, tu quer emagrecer? Faça cardio. Eu gosto sempre de enfatizar a musculação. Até porque, Bruno, a gente pode, né, isso é uma coisa sabida também. O coração aumenta. O coração é um músculo. Sim. Né? E aí eu tô falando, independente se você é usuário de esteroide anabolizante ou não. Primeiro ponto. É usuário? Vai usar esteroide anabolizante? Cara, assuma que tu vai fazer cardio diariamente pro resto da tua vida. É isso. Ponto. Isso é um ponto. Porque assim, tu já tá agredindo a tua saúde. Eu já falei que tem colateral. Eu já falei que é deletério a tua saúde. Pô, faça algo para amenizar riscos. Tudo que você puder fazer para amenizar danos, faça. Exato. Além do fato de trazer mais resultado, que é o que tu tá buscando. Perfeito. Porque o cardio, né, para quem tá assistindo a gente, também tem que entender que a gente não tá falando aqui só de emagrecimento. Não, porque assim, quando eu falo, as pessoas quando é muito comum, por exemplo, o cara ele quer ganhar peso. Ele quer ganhar, minha meta é ganhar 10 quilos. Eu vou falar pra ele, você vai fazer, um exemplo, tu vai fazer meia hora de cardio diariamente. Não, Bruno, você tá louco? Eu quero ganhar peso, aí eu vou queimar. Não é assim que funciona, cara. Eu já tô colocando você em superávit calórico, né? Então assim, só que assim, o cardio, ele vai otimizar esse ganho de massa muscular. Ele não é só para gastar calorias. Ele vai fazer com que o teu metabolismo fique mais eficiente. Você vai ficar mais responsivo aos carboidratos. Temos alterações mitocondriais que vão fazer com que o teu resultado seja ainda melhor. Também para que durante esse ganho tu não acumule muita gordura, para que eu não precise interromper esse processo de ganho de massa muscular porque tu ganhou muita gordura. Perfeito. Entende? A suplementação, ela pode ajudar nesse processo? Pode, principalmente na fase que o cara quer ganhar. A suplementação, como o próprio nome diz, ela é para isso. Então, um exemplo, tem um determinado momento que o cara tá ali ao longo do dia, ele precisa consumir 30 gramas de proteína num determinado horário. Um exemplo. Tá difícil. Eu tô no trabalho, sou bancário, por exemplo. Eu não consigo abrir uma marmita 3, 4 horas da tarde para ingerir proteína. Uma dose de whey. Vai embora. Exato. Tranquilo. Precisa de um carbo também? Cara, a dextrose. Malto, seja lá, né? Exato, tipo seja lá qual for. O tipo de... Né? Farinha de aveia. Cara, barato. Porque muita gente fala assim, muitas pessoas falam assim, porque o que importa é a dieta. Não precisa fazer suplementação, né? É que a suplementação, na minha humilde opinião, é parte da dieta. Já tá intrínseco lá. Não dá pra separar as duas coisas. Dieta e suplementação. Não, cara, suplementação ela tá dentro da dieta, quando necessário. Então assim, o maior erro é assim você entender que o suplemento ele vai te fazer ter mais ou menos resultado. Não. É a dieta. A dieta é o que vai fazer você ter resultado. E a dieta está contemplada. Suplementação está dentro desse contexto da dieta. Quando necessário, eu suplemento. Perfeito. Ponto. O jejum, agora eu queria introduzir nessa nossa conversa aqui a questão do jejum intermitente. O jejum intermitente, a utilização de suplementação no jejum intermitente, falando ainda de dieta, e a gente vai falar eu gostaria que você falasse também o que é o jejum intermitente. Ele pode favorecer o jejum intermitente por ser uma proteína limpa e de repente fora de um horário ela conseguir, porque às vezes não consegue, né, seguir as quantidades de horas, todas elas, né, ainda mais no começo. Né, assim, o jejum intermitente, o que é o jejum intermitente? É quando o cara ele passa ali 16, 18 horas sem ingerir calorias. Ponto.
Tá? Então ele come de 16 em 16 horas ou de Então, 24 um em exemplo, 24? ele parou de consumir, ele fez a última refeição dele às 20 horas, né? Na noite, numa noite, às 20 horas ele fez o jantar, certo? E aí ele só vai fazer mais a próxima refeição a 1h da tarde do dia seguinte. Perfeito. Isso, ele tá Esse fazendo... é o jejum intermitente. Esse é o jejum intermitente. E a suplementação, ela pode entrar nesse interim, né? Porque, de repente, nesse interim ele sente uma vontade ali de comer e aí ele que assim, se ele ingerir suplemento, como eu falei... Faz parte da dieta. Faz parte da dieta. Faz parte da dieta. Aí você mesmo respondeu a pergunta. Sim. Então, ele quebraria o jejum. Ele quebraria o jejum. Quebraria o jejum. Ponto. Isso era esse o ponto que eu se ele queria. fizer um consumo de um whey protein... Seja lá o que for, ele exatamente. quebrou o jejum Ele intermitente. quebrou o jejum, ingeriu calorias, ele tá quebrando o jejum. Jejum intermitente é saudável? Cara, depende também. Tudo eu dou esse tipo de resposta com uma dor no coração, porque a galera não gosta dessa resposta. A galera quer uma resposta pronta, né? Não é. É incrível, é maravilhoso. Então, assim, mas a real é que depende, eu tenho que entender o contexto. Quando eu falo de dieta... Saiu bem dessa, viu, Bruno? Quando eu falo de dieta... Você saiu super bem dessa, viu? Eu tava liso igual um quiabo. Preparado, cara, tô ensaboado aqui. Você é ensaboado, viu? Porque assim, quando eu falo de dieta, sempre depende, cara. Eu tenho que colocar isso num contexto. Não é uma matemática perfeita. Não, porque... Quer dizer, a matemática, na verdade, ela é perfeita, mas tem que ser analisado exato. todo o contexto. Por exemplo, pô, leite é saudável? Cara, é um alimento maravilhoso. É saudável. Pô, tu é intolerante à proteína do leite? Ah, eu sou. Pra você não é. Pra você não é. Então assim, eu não gosto muito do jejum intermitente e eu vou explicar o porquê. De modo geral. Agora eu já atendi paciente, o cara fala pra mim, Bruno, eu tenho um refluxo à noite, cara. Nossa, absurdo. É forte o refluxo. Se eu tenho que fazer minha última refeição às 18. Cara, vamos entrar com jejum intermitente pra você. Perfeito. Entendi. Então assim, não é questão... Então assim, quando eu falo pras pessoas, eu não gosto muito, ou eu gosto... Cara, eu não tenho que gostar de nada, na verdade. O meu gosto, eu tenho que entender a necessidade do paciente. Faça aquilo que é feito. Eu tenho que fazer o que é bom pra ele. Eu goste ou não goste. Então, no geral, eu tenho algumas preferências. Mas, tem pessoas... Eu gosto de trabalhar com uma dieta mais pré-montada. Um exemplo. Cara, esse aqui é o teu cardápio, segue isso aí a ferro e fogo. Eu gosto disso pra resultado. Mas tem o cara que ele simplesmente não vai conseguir seguir aquilo. Eu tenho estratégias que eu utilizo, exemplo, uma dieta mais flexível, ensino o cara a baixar um aplicativo, passo os cálculos dos macros para ele. Então, tu vai ter que consumir 180 gramas de proteína no dia, tá? Eu preciso que você bata até 2.000 calorias dia, beleza? E eu deixo livre o restante para você, com uma regra. Essa proteína ela tem que ser fracionada em pelo menos 4 refeições ao longo do dia. Você tem que comer 500 gramas de legumes e vegetais ao longo do dia e 300 gramas de frutas. Se vira, encaixa aí. E o cara tem resultado com isso daí, porque ele se sente livre e fala que não, eu nem sigo dieta. Bruno, parece que eu não tô fazendo dieta. É isso. Entendeu? Então sim. Simples, né? É o caso. Mas é o caso dele. Tem gente que se eu deixar solto, a pessoa se perde. Ela tem que ver ali, tem que estar com o papelzinho escrito ali, eu tenho que comer um pão com 2 ovos. É isso. Então, assim, a pessoa é metódica. É metódica. Então, isso muda de pessoa para pessoa muda. e caso para caso. É isso. A gente tem que respeitar a individualidade biológica da pessoa. Legal. Brunão, a gente tá chegando perto agora, tá avançando aí pra reta final da nossa live, da nossa gravação, que hoje não é live, hoje é gravação. Não estamos ao vivo. E aí tem uma pergunta, que é uma pergunta que acabou passando e me cantaram aqui no ponto aqui, que é uma pergunta que eu deveria ter te feito e passou aqui, mas eu vou fazer agora. E a gente vai acabar retornando num ponto que era importante e a gente caminha pra reta final, não dá pra passar sem antes fazer essa pergunta. Nós falamos sobre a psicologia de utilização de anabolizantes. Certo. Falamos sobre isso. E o quanto isso afeta na vida da pessoa. Eu gostaria que você falasse o quanto isso afeta na vida da pessoa, olhando para o trabalho, olhando para o dia a dia, para aquelas pessoas aventureiras que estão pensando em fazer isso. Porque a gente sabe que altera o humor, altera ânimo, né? altera o nervosismo, né? A gente sabe que altera. E depois eu tenho uma outra pergunta sobre uma droga específica que você já deve imaginar qual é. Eu devo imaginar qual que então, vamos lá. Então assim, cara, afeta sim, né? Então assim... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar um cuidado. E aí eu volto de novo no acompanhamento profissional. Porque assim, um exemplo, se você faz o uso de uma maneira errada
né? E o teu eixo hormonal ele não fica equilibrado. Descompensado. Exato. Então, assim, você pode ter problemas. Porque uma coisa é quando tu é um jovem adulto de 18, 19 anos, você tá brincando de usar esteroide anabolizante. Não tem compromisso nenhum. Você não tem conta pra pagar, você não tem chefe na tua orelha. Não tem um pardal pra dar o piso. Exato. Então, assim, você é só um jovem adulto ali, um adolescente que tá putinho em casa. Entendeu? Tá putinho em casa. Agora, quando tu é um pai de família, tu paga aluguel, você tem um trabalho estressante. Tem uma esposa que te enche as paciências. Pode acontecer. Você tem filho fica doente. Pô, o trabalho, o chefe tá lá na tua orelha cobrando meta. Você tem conta pra pagar, o cartão tá vencendo, o carro deu um problema, tem que levar pro mecânico. Enfim, tu pega transporte lotado todo dia. Altera, inclusive, a pressão da pessoa? Pode alterar, dependendo do uso. Tem alguns hormônios especificamente que eles possuem esse tipo de resposta. Uma alteração na pressão arterial. É um colateral. É um dos colaterais que você mesmo mencionou aqui. É um dos colaterais. Que tem que tomar cuidado. Então, tomar cuidado. Quem tá ouvindo agora a gente aí, então, e tá pensando em fazer uso de ergogênicos, de anabolizantes, ou a palavra que você escolher, bomba, pensa bem. Porque isso pode alterar o seu temperamento, pode alterar a sua qualidade de vida com o seu relacionamento. Exato. Nós sabemos que altera, inclusive, a relação sua de amizade. Relações sociais. Relações sociais. Atrapalha. Né? Pode atrapalhar. E aí vem de encontro com essa relação social, esse tipo que você já deve saber qual é que eu vou mencionar, que é um tipo de anabolizante específico que, para quem não conhece, chama trembolona. Essa não tinha como deixar passar, já cantaram que pra mim, estavam gritando aqui comigo. Imagina. Fala sobre a trembolona. A galera quer saber, né? O cara tá tão nervoso que parece que tá usando. Né? Exato. E a trembolona nós sabemos que realmente o cabra fica bicudo. E quem tá escutando e tá pegando esse gancho aqui agora, que isso aqui vai gerar um corte depois lá na frente, ficar bicudo, ele realmente fica meio monstro. Ele fica meio a relação pessoal dele com as outras pessoas diminui e ele entra no mundo dele. Isso é uma regra, não é uma regra? Normalmente acontece. Como funciona o uso dessa droga específica? Eu vou resumir especificamente sobre ela, que assim, ela é neurodegenerativa. Uau. Tá? Queima neurônio. Então, é mesmo? É um fato. É um fato. É um fato. Ponto. Isso não se discute. Ponto. Tá? Ao longo de um tempo usando trembolona, aí, cara, também os meus neurônios vão se então, e aí tem aquele, mas fulano tomou, não deu nada. Cara, e primeiro, que isso daí não foi o médico que prescreveu. Porque não vai prescrever. Você não se prescreve. Você não encontra isso na farmácia. Primeiro que isso não foi feito para humanos. Mas, se prescreve, nem se prescreve trembolona. Isso foi feito para gado. Então, assim, não é feito pra quem não sabe, então explica, Bruno. Fala pra galera. A trembolona não é para humano, cara. Não foi feita para humanos. Mas o atleta usa. Eu volto de novo na história. Atleta é atleta. Competição é outra parada. Não falamos de saúde. Não tô falando de saúde aqui, tô falando de desempenho, né? Então, porque a galera sabe, fala-se muito isso daí em diversos podcasts. Porque o resultado é incrível. Aí vem outro ponto. O esteroide anabolizante, quanto maior o resultado estético dele, mais colateral ele traz. É um fato. Isso já é fato também. Fato também. E no caso da trembolona especificamente? Ela é muito potente, cara. Uma das mais potentes para resultados estéticos e das mais agressivas para nossa saúde. Que isso fique bem claro, tá? Então, tá pensando em tomar trembolona, pensa bem. Cara, pensa duas vezes. Assim, relatos dos próprios atletas. Pense duas vezes antes de utilizar. Porque já se fala de muitos atletas que preferem não fazer o uso dela. Porque o cara, ele fica down, ele fica, cara, tudo é motivo pra brigar. Tem relato do cara falando, uma simples buzinada no trânsito, o cara quer descer do carro e quer arrumar briga. Relato do cara tentar se matar. Mas fulano comprou, tomou, não deu nada. O cara tem que saber se o que ele tomou também era de fato hormônio. Porque isso você só encontra no mercado underground. Aí volta de novo naquele cenário em que você não sabe nem o que você está tomando. Se aquilo era o produto de verdade mesmo. Porque você confiou num contatinho, cara. Casos, por exemplo, de pessoas que até tentaram um suicídio. Tem. Porque entra num processo realmente neurológico. Exatamente, é neurodegenerativo. Então, cara, você pode sim ter esse tipo de problema.
Então, calcular o risco. É um risco calculado. E aí, vale a pena para você correr esse tipo de... Você vai competir, vive disso? É isso. Você é um atleta, ganha dinheiro com isso? Com a parada? Isso vai trazer algum tipo de benefício para fazer valer o risco que tu tá correndo? Eu acho que isso precisa ser pesado. Pesado. Exatamente. Brunão, a gente chegou aí na reta final do nosso bate-papo aqui. E sempre na reta final do nosso bate-papo a gente deixa uma mensagem de novo dia, né, para alguém que está escutando a gente, né, que a gente bateu um papo legal aqui falando só da vida realmente, desmistificando tudo aquilo que a galera tem sobre anabolizante, falamos bastante sobre isso, sobre dieta, sobre relacionamento, como funciona isso, né? Até tocamos levemente no assunto, não se aprofundamos muito. Aliás, quem quiser saber um pouquinho sobre relacionamento, nós gravamos um vídeo aí, né? Faz uns 2 anteriores a esse aqui também, falando sobre relacionamento. Pode emendar com um pouquinho que o Bruno disse aqui. Mas vamos deixar uma mensagem, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de novo dia para quem tá ali nos escutando, para quem tá ali nos ouvindo, né? E para que essa vida dessa pessoa de repente possa nascer um novo dia, né? Então pode ser direcionado para a vida de quem é atleta, pode ser direcionado para a vida de quem está pensando em fazer o esporte, está pensando, de repente pensando na vida de quem está usando anabolizante e quer sair, não consegue, enfim. Qual a mensagem que você deixa para essa galera? Cara, eu uso esse exemplo que sempre na minha clínica, né, quando as pessoas chegam, eu tentei fazer, eu peguei uma dieta no Google, mas não deu certo. Eu explico para as pessoas, eu falei, gente, é assim, ó, por exemplo, eu tenho minha empresa. Você tem sua empresa, eu tenho a minha. Cara, eu preciso cuidar da contabilidade da minha empresa. Só que eu não entendo nada disso. O que eu faço, Douglas? O que você faz? Chama um especialista. Eu contrato um contador. Cara, eu tenho a parte fiscal, né, que vai ficar com... eu tenho um marketing. Cara, eu não entendo nada. Male sei postar meu story, entendeu? Não tenho talento com mídias sociais. Confesso que é algo que eu preciso trabalhar. O que eu faço? Eu contrato alguém, uma agência de marketing, algum profissional capacitado para cuidar disso para mim. Só que quando a pessoa quer fazer dieta, ela quer tomar hormônio, ela quer a resposta no Google. A mensagem que eu posso deixar... Quer fazer algo do tipo, quer cuidar da sua saúde, quer ter mais performance, mais desempenho, busque um profissional qualificado para te ajudar. Eu acho que essa é a mensagem, a melhor mensagem que eu poderia passar. Uma mensagem que eu gostaria de complementar o seu pensamento. A pessoa que está ali do outro lado, ela sabe que o processo às vezes é um pouco custoso, sim, né? Que a parte financeira é pesada. Sim. Qual mensagem de novo dia que você poderia deixar para quem está pensando em iniciar a atividade física ou a suplementar ou começar uma vida, né, ali mais regrada, mais próxima de um profissional? Como que ela pode se preparar? Qual a mensagem que você poderia deixar de preparação para ela? Porque isso também é uma preparação, né, Bruno? Sim, é um planejamento. Né? É um planejamento. Como que ela poderia? Qual é essa mensagem que você poderia deixar? Bom, primeiro ponto. Quer ter uma vida mais saudável? Cara, fazer atividade física, ir a uma academia, correr no parque, andar de bike, comer bem, evitar alimentos processados, açúcar, etc. Isso não é muita novidade, é super possível para qualquer pessoa fazer, certo? E eu não estou falando de gastar mais para isso. Inclusive, evitar de comer besteirada, fast food sai mais em conta. Né? Você economiza se você colocar na ponta do lápis, se você comer alimentos mais saudáveis, arroz, feijão, frutas, salada. Feito na sua casa. Exato. Você vai economizar, a real é essa. Então, assim, isso é um primeiro ponto. Agora, quero elevar o nível, eu quero ter um trabalho com um profissional mais qualificado, eu quero subir um degrau aí, mas não tenho dinheiro. Cara, foca primeiro na tua vida, nos teus estudos, em ter um trabalho melhor para que te proporcione. Porque não vai ter como. Exato, cara. Então, assim, não dá para colocar o carro na frente dos bois, né? Então, legal. Eu acho que essa é a mensagem. Então, cara, é bacana ter um bom plano de saúde, fazer seus exames de até rotina. Antes mesmo, porque quando entrar nesse processo... Não, até porque qualquer médico que for te passar alguma coisa, ele vai querer ver exame. Então, ficou uma boa dica aí, isso é legal. Se programa. Então, hoje eu atendi um paciente que, cara, eu peguei diversos problemas
no Saúde. exame dele. Então, pô, texto, um jovem, um rapaz, 23 anos, um texto de 120. Meu Deus. Vitamina B, baixa. Vitamina D, baixa. HDL, colesterol HDL, baixo. Então, assim, entre outros problemas. E eu falei pra ele, falei, cara, é assim, você vai precisar de um acompanhamento médico. Então, essa mensagem que seria legal a gente deixar. Procura um plano de saúde. Primeiro de tudo, acho que de repente esse pode ser o caminho, né, Bruno? Sim. O primeiro passo de todos. Ou planinho de saúde então lá. assim, para a maioria dos brasileiros, né, um bom emprego, muitas vezes ele já te proporciona um plano de saúde também. Perfeito. Né, pela empresa. Então, eu acho que você tem que se preparar desse ponto de vista. Se é isso se esse é um caminho que você quer seguir, se prepare para que você possa ter condições. Então, assim, eu também não acho legal você iniciar e depois eu vou parar porque não tenho grana. Vem a frustração e aí você pode então, gerar assim, um problema qual que é a tua psicológico. Aí, qual que é a tua prioridade? Então, É isso. Tudo é questão de prioridade. Às vezes o que é Legal. prioridade para você não é prioridade para mim. Perfeito. Eu quero complementar aqui o que o Bruno acabou de dizer, deixar uma mensagem de novo dia, dizendo o seguinte: antes de mais nada, seja feliz. Seja feliz, antes de mais nada. Não coloque a felicidade no lugar. Pense primeiro no processo de ter, no processo de ser, não no processo de ter. Esse processo de ter, ele pode atrapalhar você nesse processo de novo dia, pensando numa vida saudável, porque você pode elevar, você pode colocar na frente uma ideia que ainda vai acontecer e nem aconteceu. Isso pode atrapalhar ou a iniciação do processo. Então inicie o processo de uma maneira leve, igual o Bruno disse, né? Coma mais saudável, diminua a quantidade de alimentos processados, leve uma vida um pouco mais ativa e procure, com certeza, se não tiver na sua condição de ter um bom convênio, não vai ter jeito, vai ter que se desenvolver financeiramente, porque esse negócio, se você quiser seguir esse caminho de alta performance, olhando lá na frente, né, é um processo realmente que vai precisar que o seu bolso esteja de acordo. Porque vai exigir do bolso e vai exigir da saúde. E vai exigir da saúde também. Vai, isso é garantido. Garantido. Gente, é isso. Obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. Que essa mensagem de novo dia fique para você que está aí, que é atleta, que está pensando em iniciar suas atividades físicas. Agradeço a companhia de vocês, agradeço você, Bruno, por estar aqui, por gentilmente ter cedido o seu tempo e estar trocando essa ideia com a gente, trazido todas as informações maravilhosas aqui para todo mundo que nos assistiu. Cara, eu que agradeço o convite, agradeço aí todo mundo aí que acompanhou. Espero que tenham gostado do conteúdo. A gente veio aqui de imensa boa vontade compartilhar conteúdo. Agradeço o convite aí, foi um bate-papo maravilhoso. Fechou. Brunão. Obrigado, cara. Irmão. Valeu. Fica bem.